a tua palavra, ela venha ser vivificada pelo teu Espírito. Que não seja apenas uma leitura fria da letra, apenas um discurso teológico, não, mas que ao falar da tua palavra, essa palavra venha ser vivificada no meu coração e no coração de quem a ouve, produzindo fé, produzindo mudança, produzindo esperança através de Cristo, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga aleluia. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro, ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. Se você tem uma caneta, um lápis, essa segunda parte do versículo, na verdade, o versículo 16, se não me engano, porque eu copiei, mas eu acho que que diz: porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em suas mentes. O que, na verdade, o escritor do livro aos Hebreus, ele está se reportando a uma profecia e algo que estava escrito aonde, irmão? Na própria lei. Ele está se reportando ao Velho Testamento, onde Deus, através do profeta, ele aponta para uma época e para um momento da história da humanidade, onde Deus se revelaria completamente e plenamente ao homem, através agora o quê? Da sua palavra, que seria de possível acesso a toda a humanidade. E ele apontava para quem? Ele apontava para nós. Essa profecia se cumpre na nossa vida, porque hoje Deus fala com a humanidade e com o seu povo, hoje, através da sua palavra, e essa palavra Ele tem colocado no meu coração, no seu coração, e tem escrito na nossa mente, através de uma renovação diária e sucessiva da palavra dEle na nossa mente. Então, nessa noite eu quero falar a respeito da mentalidade vencedora. E, obviamente, que a mentalidade vencedora, a mentalidade que eu tenho, que você tem, ela só vai ser vencedora se essa mentalidade estiver de acordo com o quê? Com essa palavra. E a grande pergunta agora, nesse momento, é: que tipo de mentalidade, como filho de Deus, eu tenho? Qual é o tipo de mentalidade que conduz a minha vida? Com que tipo de mentalidade eu vivo? Com que tipo de mentalidade eu tomo uma atitude? O que me impulsiona? Porque nós sabemos que as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, é precedido de quê? De um pensamento. O que eu faço, o que eu projeto, a forma como eu me lanço nesse mundo e como eu me relaciono com as pessoas, as minhas ações estão diretamente ligadas ao meu tipo de pensamento. E é possível sermos filhos de Deus, é possível termos a marca de Cristo, é possível sermos novas criaturas, mas ainda assim está vivendo por uma mentalidade que não é a mentalidade de Deus. E é essa a atenção que o Espírito quer falar conosco nessa noite. Ter a mente de Cristo, irmão, significa ter uma mentalidade vencedora. E a igreja de Cristo foi estabelecida nessa terra e ela foi chamada para viver com uma mentalidade de Cristo. Não está escrito isso? Vós tens a mente de Cristo. A palavra de Deus, ela se reporta à igreja e ela fala para a igreja o quê? Ora, vocês possuem a mentalidade de Cristo. E nós temos que olhar para a nossa vida agora concreta, cada um para a sua, você para a sua, eu para a minha, e diante dessa questão e da importância que é parar para pensar que tipo de qualidade de pensamento que você tem tido. Qual é o pensamento que governa a sua vida? Porque nós vamos vivendo a nossa vida com Deus e nós não paramos muitas vezes para pensar sobre isso. Diante das situações do dia a dia, dos desafios, das palavras,
né, das coisas que vêm de encontro à nossa vida, qual é o pensamento que me dirige? Nós vivemos pela mentalidade que nós temos. E isso não quer dizer que essa mentalidade que nós temos não pode ser mudada. Ela pode ser mudada. Se eu não mudo a minha mentalidade, uma vez confrontado com a mentalidade de Deus, pode ter certeza que alguma coisa não está andando bem dentro de mim. Porque, irmão, a palavra conversão, ela significa mudança de direção. Então, quando você e eu nos convertemos, nós mudamos a nossa direção de vida. Nós íamos para um lugar, nós andávamos pensando de uma forma, e Cristo entra na nossa vida, e aí, naquele momento que nós nos convertemos, nós mudamos a direção da nossa vida, que significa mudar a direção dos nossos pensamentos. Eu era uma pessoa que pensava só em mim, em tudo que eu fazia. Quando eu encontrei a Cristo, Ele me ensinou que eu preciso pensar no outro, que eu preciso me importar com a outra pessoa. E aí, eu que vivia num mundo de egoísmo, vivia só para mim, por causa da revelação de Cristo, por causa da minha conversão e da mudança da minha mente, eu começo a entender que agora eu não posso pensar só em mim. O que é isso? Isso é mudar o pensamento e viver, e deixar a mentalidade de Cristo governar a nossa vida. Isso é um exemplo. Quando nós recebemos a Cristo, uma mudança acontece na direção dos nossos pensamentos. E aí, a pessoa que pensava que Deus era uma energia cósmica, que se manifestava nas estrelas, no ar, na água, no mar, enfim, conhece gente assim? O que é Deus? Deus é uma energia. Não, Deus é um ser superior, uma energia. Esse era um pensamento que a pessoa tinha, da forma dela, do que era Deus, de quem era Deus. Quando Cristo entra na minha vida, então passo até a mentalidade dele e eu entendo que Deus não é isso. Não se resume nisso, mas que Ele é uma pessoa e que Ele tem relacionamento pessoal com aquele que nele crê. Ele é uma pessoa, está contigo, está com o irmão. Você entrou aqui hoje nessa noite achando que Deus não está contigo. Deus não está ouvindo a minha oração, parece que eu estou orando e nada está acontecendo. Esse pensamento é um pensamento que está na tua mente para te destruir. Sabe por quê? Porque Deus, Ele está contigo sim. Ele se revela em você. E você pode sair daqui com o pensamento certo de que Ele não te abandona, de que Ele não te larga e de que Ele está contigo para te ensinar até o último dia da sua vida. E eu estou falando isso porque tem gente aqui nessa noite que entrou pensando isso que eu estou falando. E é contigo que Deus está falando. Sai daqui nessa noite mudando o teu pensamento. Deus está ouvindo a tua oração. O que tem aqui, sabe o que está acontecendo, irmão? Que você não está conseguindo ver as coisas acontecerem é porque tem uma resistência espiritual. Querendo impedir aquilo que você já falou com Deus. Ele já ouviu, Ele já mandou resposta. Fica na posição de crença, fica na posição onde Deus te colocou, porque você vai ver esse resultado. Mas se nós não pararmos todo dia para entender que nós temos que ter um pensamento certo, e o pensamento certo é pensar o que Deus disse. Eu posso estar vivendo com uma mentalidade errada a respeito de Deus. Isso pode ser mudado à medida que a pessoa começa a aceitar a sua palavra. Tudo o que precisamos fazer hoje, como igreja, é tomar conta e proteger os nossos pensamentos. Proteger o pensamento de Deus dentro de você. Irmão, entenda uma coisa, você e eu precisamos sair daqui dessa noite entendendo que você tem que proteger o pensamento que é de Deus, você tem que proteger na sua mente. Você não pode deixar outro pensamento entrar no lugar do pensamento que é de Deus. Nós precisamos fazer uma proteção. E como que eu vou proteger isso? É colocando todo dia essa palavra para dentro da minha mente. Porque nós nunca vamos chegar num estado de nada pensar.
Nós sempre vamos estar pensando alguma coisa. E se você deixar que, se eu deixar que os pensamentos de Deus sejam anulados pelo pensamento do mundo, das situações, do que eu estou vendo, do que eu estou passando, se eu deixar esses pensamentos entrarem para dentro do meu espírito e começar a anular o pensamento de Deus, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que vai entrar o medo, vai entrar a insegurança, vai entrar o pensamento de que será que Deus está ouvindo a minha oração? Será que Deus pode? Será que Deus quer? Será que Deus é isso mesmo? Será que está tudo? Será que será que continuar na igreja é melhor porque nada acontece? E aí daqui a pouco você não está mais raciocinando, daqui a pouco você não está nem mais vindo, daqui a pouco você está fora. É por isso que muitas pessoas desistem no meio do caminho. É por isso que muitas pessoas não continuam a sua caminhada. Por quê? Porque não estão protegendo os pensamentos de Deus na sua mente. Mas por que falar sobre mentalidade então? Porque é através da nossa mentalidade que nós agimos. A mentalidade é o gatilho, tudo nasce do pensamento. Tudo que eu ponho em prática nada mais é do que a revelação da minha mentalidade. E se ela não estiver em linha com a palavra de Deus, as coisas vão dar errado. Quando eu tenho ideias diferentes do que está escrito na palavra, eu vou agir em desacordo ao que está escrito nessa palavra, e isso vai significar para você e para mim um caminho de derrota. Agir de forma diferente do que está escrito na palavra, significa ir para um abismo. E quem quer ir para um abismo aí diz amém. Está ligado, né, irmão? Não, pastor, já estou com a mente renovada aqui, ó. Estou no pensamento certo. Amém? Irmão, a palavra de Deus, como nós lemos lá no começo, ela foi escrita. E, irmão, o fato de Deus ter escrito, utilizado homens para escrever a palavra, tem um porquê. Nós não temos uma palavra dessa aqui, irmão, à toa. Você tem a noção de que você tem acesso na tua casa à chave para tudo de bom na tua vida acontecer? Está aqui. Irmão, tudo que você quer, tudo que Deus está aqui. Por que a gente não vive aquilo tão poderoso que Deus tem para a gente? Porque a gente não vai lá buscar o que é. A gente não vai lá para saber o que Deus diz disso nessa situação. Não, a gente vai com o nosso pensamento. Não, fulano fez isso, ciclano fez isso, né? Então, beleza, vou fazer isso. Não, a gente não vai lá. Senhor, o que tu diz sobre isso? Vou montar uma sociedade. Não vou no profeta ali para ver se ele revela alguma coisa, para ver se é da vontade de Deus ou se não é. Aí vai lá, vai numa irmã de oração forte. Eu não sei se tem isso, não tem, irmão? Tem a irmã de oração? Tem ou não tem? Vou chamar as irmãs de oração aqui para a tua casa. Amém, não tem nada contra. Acredito que é irmã de oração. Mas, irmão, você é uma pessoa de oração? Tem alguma coisa errada, pastor? Alguém orar comigo? Não, claro que não. Tantas vezes eu peço, irmão, ora por mim aqui, pela minha família, estou passando isso, amém. Porque a gente junto, né, levanta um clamor, intercede, amém. Está ótimo, beleza, mas irmão, tu vai ficar vivendo a tua vida, aí deu um problema, chama o irmão e a irmã de oração. Isso só me dá a entender que parece, então beleza, então vou chamar a irmã de oração porque eu não estou com o Espírito Santo mesmo, eu não conto com o Espírito Santo, né, não falo mesmo, converso nada com ele. Você tem o Espírito Santo se movendo dentro da tua vida, irmão. Se alguma coisa pegar, se o negócio der errado, a gente tem gente para orar com a gente junto, amém. Mas, irmão, a primeira pessoa que tu vai falar é com o Espírito Santo. Você vai falar, Espírito Santo, eu sei que tu está aqui, posso não estar sentindo nada, a situação está horrível, eu não consigo ver solução, parece que o céu está de bronze. Eu digo, Deus, o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Mas o teu silêncio é para me fazer crescer e entender que Deus tem seu tempo,
céu. Irmão, o céu pode estar de bronze, pode tu não estar vendo nada, mas tu vai clamar o nome de Jesus. Tu vai falar, Deus está comigo aqui, eu não estou vendo, mas Ele está. Eu estou aqui arrebentado, eu estou com medo, eu não sei, eu estou angustiado, mas o Espírito Santo está aqui. Espírito Santo, me socorre. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que acontece? Ele vem. Ele vem. Chama pelo Espírito Santo, Ele vem. Porque diz a Bíblia que Ele tem prazer em estar conosco. Mas a gente não chama, a gente não clama, a gente não vai para a palavra, a gente vai para o que a gente está vendo. E a gente começa a falar, mas Deus, mas não vai dar. Eu posso até pensar que não vai dar, porque, irmão, tem hora que parece que não vai dar mesmo, é ou não é? Tu olha e tu fala, isso não vai dar não. Mas eu estou começando a aprender, treinando com Deus, que tudo que não vai dar, eu falo, vai dar em nome de Jesus. Quem fez a promessa é fiel, Ele é poderoso, Ele está comigo, eu vou nessa. Amém, irmãos? Ô glória! Eita! Deixa eu ver onde eu parei aqui. Então eu falei que a palavra de Deus, ela foi deixada para ficar registrada na nossa mente. Essa palavra tem que ser registrada na mente, tem que ser renovada na mente. Por quê? Porque a mente está o tempo inteiro, irmão, recebendo interferência de pensamentos contrários à palavra de Deus. Você levanta, acorda, já tem pensamento contra Deus, contra a vontade de Deus na minha mente e na sua. É ou não é? Tu levanta e fala assim, caramba, aí o Espírito Santo fala contigo assim, antes de você trabalhar, ajoelha aqui, ora e fala comigo. Aí o pensamento da carne, o que é que ele diz? Não, pá, faz isso não, que bobeira, né? Não ora não, para que orar? Estou com preguiça, tá aí, tu já está lutando. Aí eu e você tem que fazer o quê? Não, vamos lá. A palavra está comigo, vamos lá, nem que seja um versículo, fala comigo, Senhor. E tu vai. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas todos os dias da minha vida eu sou incomodado pelo Espírito a pelo menos abrir a Bíblia para ler algo. E o dia que por algum motivo eu não consigo fazer isso, eu fico com alguma coisa que está aqui que não está bom. Eu não sei você. Mas, irmão, eu tenho uma necessidade de todo dia ir para a palavra, nem que seja para Deus falar assim, oi. E eu estou com o meu tempo ótimo, entendeu, irmão? Meu tempo está uma maravilha, está sobrando tempo para mim. Geralmente 3h30, 4h30 da manhã, esse é o momento, meu revezamento com a Amanda. Porque assim, de meia-noite para lá, 11 para lá, a gente começa a dividir as mamadas, certo? Então, aí a Amanda fala, tu vai querer pegar qual? Qual turno? Eu falo, não, hoje para mim tal. Aí essa noite ela pegou a primeira da meia-noite e das 4 horas da manhã foi minha. Aí, 4 horas da manhã, irmão, sabe qual é o ritual todo, né? De mamar, botar para rotar, até dormir, botar no berço, aí chora, você bota de novo, arrota de novo. Resumindo, quase 2 horas. Né? Mais ou menos isso. É ou não é? Mas é nesse momento, quando eu boto o Pedrão aqui, que ele bota aquela mãozinha pequenininha assim ó, em mim, ó. Aí eu dou uma fungada nele ali e tal, isso aqui não pode beijar, né, a bochecha, mas eu beijo a cabecinha dele, cheirosa. E eu estou com o celular na Bíblia aqui, ó. Que o Espírito fala comigo assim, aproveita, cara, o teu tempo. Então, essa noite eu estava lendo, eu estou lendo 1 Reis, então eu estou na sequência da madrugada em 1 Reis. E eu estou lendo a história a partir da morte de Davi e o reino de Salomão. Né? Quanta coisa que Deus fala com a gente, irmão. Aí eu estava lendo sobre Salomão e o pedido que Salomão faz a Deus, né?
que ele pede a Deus sabedoria para poder, porque ele fala, Senhor, esse reino é tão grande, quantas pessoas que tem aqui, e quem sou ele? Ele fala, eu sou uma pessoa, caramba, eu não tenho, o que ele está dizendo para Deus? Eu não tenho condições de sozinho ser o rei desse pessoal. Então, o que eu te peço é sabedoria para poder dirigir esse povo. E Deus diz a palavra de Deus que Deus se agrada da resposta de Salomão. E por causa dessa resposta, ele fala, Salomão, é o seguinte, cara, você não vai ter sabedoria, você não só vai ter sabedoria, como você vai ser o homem mais sábio que já existiu em toda a terra. E ele vai relatando o nome de um montão de sábio da época. Não haverá nesse tempo e nenhum outro tempo, ou seja, até hoje não teve ninguém mais sábio do que Salomão. Pensa num cara aí, fera. Pastor, você, brincadeira. Pensa num cara fera aí, sei lá, Einstein, né? Einstein, né? Da física. Salomão era mais inteligente que Einstein. Sabia? Mas quem? Ih, pastor. Lavoisier, Aristóteles, né? Os pensadores, os caras inteligentes, né? Salomão foi mais inteligente do que todos eles. E aí Deus falou, não para aí não, garoto, o teu reino será o maior reino, e em toda a terra não haverá reino maior que o seu. Estados Unidos é uma potência, irmão? Império Persa, foi, não foi? Romano, Romano também conquistou quase a Europa inteira, é ou não é? Mas esse reino não foi maior do que o reino de Salomão. Por quê? Porque ele decidiu ter a sabedoria de Deus, que significa também, dentro da nossa mensagem, ter o pensamento de Deus, porque a sabedoria que ele pediu foi de Deus, e se ele tinha a sabedoria de Deus, ele tinha o pensamento de Deus, e então as coisas foram andando como tinham que andar. Amém, irmãos? Falei de Salomão sem ter que falar dele, mas falei. Amém? Eu vou terminar porque aqui vai dar 5 minutos, e eu vou repetir o que eu falei, que a palavra de Deus foi feita e deixada para ficar registrada em nossas mentes, em nosso coração. Deus fez questão de deixar registrado essa palavra para que ela não se perdesse na nossa mente e no nosso coração. Quantos aqui lembram da época de escola, né? Então, na época de escola, você estuda. Se você não se você não fez matemática e é professor de matemática hoje, que seria uma exceção a esse exemplo que eu vou dar agora, como você tem outra profissão, você não vai lembrar agora, se eu der um problema para você de PA, de PG, de aritmética lá, de função, e eu colocar aqui, você vai lembrar para fazer um desse? De física, S é igual a sorvete, não é isso? S é o quê? S. Espaço? Não é isso? S no espaço é igual a espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Não é isso? Você não vai lembrar disso. Eu lembrei, não sei como que eu lembrei disso, mas eu lembrei. Por que você não vai lembrar, irmão? Por que não tem como você lembrar disso? Sabe por quê? Porque você não está constantemente lendo sobre isso, você não está constantemente olhando o livro, fazendo exercício, olhando para aquela teoria. Você está fazendo isso? Não. Você até sabe que tem, se eu falar que função, agora, tu falou, tu entendeu que função na matemática, tu entendeu aritmética, tu entendeu, mas tu não sabe exatamente como fazer aquilo. A mesma coisa na palavra de Deus. Se você não renovar essa palavra na tua mente, não deixar ela fresca todo dia na sua mente, na hora que você precisar dessa palavra, você não vai saber utilizar a palavra. E se não souber utilizar a palavra, na hora daquela batalha, vai perder a batalha. Vai perder para o mundo, vai perder para as sugestões do diabo, vai perder. Por quê? Porque a mente não foi renovada. E se a mente não for renovada na palavra, a mentalidade não é uma mentalidade vencedora. Amém, irmãos? Nós fomos chamados para ter uma mentalidade vencedora. E eu sempre abro aspas para dizer que ter uma mentalidade vencedora não significa não passar desafios, problemas,
e situações adversas. Nós passamos, nós somos atacados e nós temos situações adversas sim. Mas com a mentalidade de Cristo, nós passamos esse negócio, nós não ficamos lá, nós passamos por isso e Deus nos dá um escape, Ele revela para nós uma saída e Ele vem intervir na nossa vida e é isso que Deus quer fazer. Então, irmão, mantenha o seu pensamento, tenha o pensamento linkado em Deus. Deus chamou você para ter uma mentalidade vencedora. Agora, mentalidade vencedora afastado da palavra de Deus não vai acontecer. Amém? Então renove a tua mente. A nossa mente precisa estar constantemente, diariamente, fixada na palavra, pois esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa? A vitória que vence o mundo é a nossa? Quem que está dizendo isso? Sou eu? Essa frase é minha, irmão? Está ou não está escrito? Que a vitória que vence o mundo é a nossa? E a fé vem pelo? O quê? Não ouviu a palavra, a fé não é gerada. Amém, irmãos? Agora, irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar sobre a questão da fé. Que às vezes uma pessoa fala assim, mas fulano tem mais fé, fulano tem menos fé. Entende? Irmãos, todos nós recebemos a mesma medida de fé. Quando nós aceitamos a Jesus, todos nós recebemos a mesma medida de fé. E essa medida de fé que você já tem, ela já é suficiente para você, com Deus, vencer e alcançar tudo que for necessário. Sabe por quê? Porque Jesus falou, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, falareis a este monte, ergue-te, lança-te, e se não duvidar no seu coração, assim será feito. Então, eu e você, ninguém pode sair dessa igreja falando, não, pastor, porque eu tenho que crescer ainda na fé, para então poder Deus agir na minha vida. Negativo. Deus já capacitou e já colocou em todos nós a mesma medida de fé. E a fé que você tem, não, porque o irmão tem mais, não exige, irmão. A fé que você tem, que eu tenho, é suficiente para que Deus possa agir poderosamente em qualquer área, em qualquer situação da sua vida. Entendeu isso, irmão? Então não fica com esse pensamento, quem sou eu porque eu não tenho fé? Você tem fé sim, Deus te deu fé, Deus deu fé a mim, e é nessa fé, pode ser pequena como um grão de mostarda, mas eu vou dizer a esse monte, pela fé, ergue-te e lança-te ao mar, e vou crer que Deus vai agir. E aí, irmão, tira e queda, porque a palavra de Deus não pode mentir. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por essa noite. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida que a Tua palavra nos dá, e que a nossa mente, a nossa mentalidade seja uma mentalidade vencedora, porque ter a Tua mentalidade significa ser vencedor, porque a mentalidade de Cristo é a mentalidade que vai vencer sempre, porque Tu és um Deus que triunfou na cruz, que está vivo, que age e continua agindo na nossa vida. Ó Deus, que a nossa mente seja renovada na Tua palavra, que nós possamos ser guardados em Ti, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, ó Deus, livra-nos de acidente, de bala perdida, irmão. Senhor, em nome de Jesus, a vida do meu irmão, a minha vida, a nossa vida seja guardada em Ti, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Tenha uma boa noite, vai com Deus.